O que testamento é importante? Eu vou dar um exemplo de alguns regimes de casamento, só para a gente poder trabalhar em cima. Na comunhão universal de bens acontece o seguinte, ele entra no casamento com o patrimônio dele, ela entra com o patrimônio dela. Casou, pessoal, casou no civil, a partir daquele momento passa a ser tudo bem comum do casal. Então a esposa entrou lá com uma fazenda de 500 alqueires, o marido entrou com nada. Ela tinha essa fazenda, ou ia herdar essa fazenda de 500 alqueires. No momento que casa, ele fica dono de 250 alqueires. Tá? Casou, no dia seguinte separou, ele leva metade do patrimônio dela. Tá? Então, esse é o regime antigo que tinha. O que acontece no falecimento e na separação é igual. Separou também. Ele fica com a metade, ela fica com a metade. Faleceu, ela fica com a metade, ele fica com a metade. Tá? Esse é o mais simples de entender. O regime mais comum aqui é comunhão parcial de bens. Se você não optar por nenhum regime, você vai casar na comunhão parcial. Então, ele entra no casamento com o patrimônio dele, com os bens particulares dele, ela entra com os bens particulares dela. Durante o casamento, tudo que eles adquirirem são bens comuns do casal. Olha o que acontece na separação. Isso mudou a partir de 2003. Não é quem casou a partir de 2003, é quem se separar ou quem morrer depois de 2003, que é o novo Código Civil. Na separação, ele sai com os bens particulares dele e mais metade dos bens comuns do casal. Então, por exemplo, adquirir um apartamento. O apartamento valia 300 mil, fica 150 para ele e 150 para ela. Tá? Ele comprou e colocou só no nome dele, é metade dela também. Tá? Agora, olha o que acontece se morrer. Se separar, ele fica só com o que era dele e metade do comum. Imagina que ela faleceu. Tá? Se ela falece, ele continua com os bens particulares dele, que é o que ele entrou no casamento, mais metade dos bens que eles adquiriram na constância da união, mais uma parte dos bens particulares dela. Então, suponha que essa moça fosse herdeira de uma empresa, ela faleceu. O marido dela vai ter uma parte da sua empresa. Separação total de bens é igualzinho. Na separação total de bens hoje, se alguém morrer casado, o cônjuge herda uma parte do patrimônio de quem faleceu. Então, esse negócio de casamento com separação total de bens é o melhor regime? Ainda é o melhor regime. Por que é o melhor regime? Porque na separação total de bens, se você tem vamos dizer, o marido tem uma empresa e a mulher tem uma empresa, se der problema na empresa do marido, não afeta a mulher. Na comunhão parcial e na comunhão universal, deu problema na do marido, reflete no da mulher também. Tá? Então, para quem tem empresa, o regime deveria ser o da separação total de bens. Para quê? Para proteção patrimonial, principalmente dos filhos. Se um lado da família afundar, o outro lado ainda tem para continuar. Separação total de bens ou comunhão parcial, o cônjuge herda uma parte dos bens da pessoa que ela tinha antes de casar ou que ela recebeu por herança. Né? Então, essa história de genro, nora ficar fora da empresa, vocês vão ter que planejar muito bem.